Bom, gente, eu fiz uma viagem rápida para São Paulo com o meu esposo, pois meu esposo tinha uma visita da empresa para fazer, ele trocou de emprego e ele tinha que fazer uma visita na empresa em São Paulo e eles deram de cortesia a minha passagem também. E eu, aproveitando, né, tenho família morando em São Paulo, meus pais moram em São Paulo, hoje são missionários ali, estão abrindo uma nova igreja. Meu pai é pastor, então aproveitei para estar com eles e também acompanhar meu esposo. No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês um pouco e também vamos bater um papo sobre chamado, ministério, pois estar com meu pai, alguém onde eu vi o chamado fluir, é algo magnífico. Minha mãe aqui. Real não. A minha mãe tá aqui brincando com o Davi. Davi é um membro aqui da NIB São Paulo, que já tá quase adotado aqui, brincando de quebra-cabeça. E tá reclamando que essa peça é muito pequena, né, Davi? Olha aqui, Davi, pro pessoal. Meu piano nem sei. Te apresenta aqui, Davi. Meu nome é Davi de boa. Então, estar com meus pais em São Paulo, ver eles começando um novo projeto depois de tantos anos de ministério, ver que eles não fogem do chamado, pelo contrário, eles seguem. É algo muito inspirador e eu quis trazer esse vídeo aqui para vocês, para tirar dúvidas que muitas pessoas têm, né? Qual é o meu chamado? Como saber que Deus está me chamando para fazer algo? Nós queremos levar essa visão que Deus nos deu aqui em São Paulo, que está nos dando, na verdade, para outros lugares. Já começamos lá em Campinas. Estou apoiando, incentivando o trabalho lá da NIB Interlagos. Mais gosta aqui na igreja? A música. A música? E o que mais depois da música? A mensagem. A mensagem, a música é a mensagem. E das pessoas, gostam muito? Das pessoas também. E esse aqui é o quarto de hotel que a gente tá ficando aqui. Essa vista aqui bonita de São Paulo, né? Eu gosto de cidade grande. Tem gente que gosta de interior, né? Eu gosto de cidade grande, ver prédio, eu gosto. Sou arquiteto também, né? Hoje eu saí do hotel pra dar uma passeada aqui pela cidade. Eu lembrei que eu não tinha orado, assim, parado realmente pra orar. Sempre, gente, sempre priorize o Senhor. Mesmo que você não tenha muito tempo, sabe? Pare e ore. Não saia de casa sem ter um tempo com o Senhor. Seja viagem, hotel, onde você estiver. Tenha um tempo com o Senhor. Pode não ter aquele tempo naquele dia, mas tenha um tempo. Isso é muito importante. Sim, total. Gente, se vocês comeram, comprar comida com batata. É verdade, muita comida. E hoje eu tô com alguém muito especial, que é o meu pai. Eu estou aqui em São Paulo, na casa dele, em Guarulhos. Se você não conhece o meu pai, provavelmente muita gente conhece, ele é mais conhecido que eu até. Mas o meu pai foi pastor por muitos anos, ainda é pastor. E meu pai tem um ministério de longos anos, trabalhou com jovens aí. Quantos anos, pai? 23 anos com jovens. 23 anos com jovens e hoje pastorei uma igreja aqui em Guarulhos, São Paulo. E hoje a gente vai conversar um pouco com ele. Vai ser uma conversa aqui esse vídeo, pra gente entender um pouco como que é o chamado, né? Eu sou alguém que posso testemunhar da vida do meu pai, eu vejo esse chamado gritando através da vida dele.
e da minha mãe também. Eu acompanhei esse chamado, eu segui esse chamado como filha. Até hoje, depois de tantos anos de ministério, esse chamado flui através da vida do meu pai. E muita gente se pergunta, como que eu sei qual é o meu chamado? Como que eu sei, posso ter certeza e seguir? Como que eu sei que é a vontade de Deus? Como discernir a vontade de Deus? A partir do momento que eu sei qual é o meu chamado, quanto eu devo me engajar nisso? E hoje a gente vai bater esse papo aqui. Uma alegria estar aqui com você, com a minha filha, também participar desse canal que nós acompanhamos aqui em São Paulo. Nós temos vários fãs, né? E que essa mensagem possa chegar mais longe e que você, que é um cristão, você que de vez em quando tem essa dificuldade de entender o seu chamado, que hoje você seja edificado e que seja assim, uma grande bênção para nossas vidas. Bom, pai, eu queria que você começasse contando um pouco aí, rapidamente, da sua trajetória aí ministerial. Eu me converti em 1989 e eu fui ali na igreja da Chapada, que depois se tornou Nova Igreja Batista da Chapada, que depois se tornou Nova Igreja Batista. Eu só tive uma igreja na minha vida e agora a segunda igreja aqui em Guarulhos. Casei logo, né? E fui crescendo e fui desenvolvendo ali os meus talentos. Eu orava sempre, porque eu conheci o pastor Davi e eu orei também, o pastor Davi vir para nossa igreja. O pastor Davi era um pastor. E até hoje, né, o pastor da Nova Igreja Batista em Manaus. Exatamente. É uma igreja muito grande, qual meu pai se converteu. O pastor Davi Rett, né, que foi o responsável de me chamar, então, para o ministério. Logo que ele veio, assumiu a igreja, e ele precisava de alguém para ajudá-lo. Um auxiliar, uma espécie de secretário, a igreja era muito pequena, e ele me chamou, então, e disse, olha, você quer ser pastor? Eu vou lhe treinar para ser pastor, você vai começar aqui. E eu comecei, ele me deu um computador daqueles eu lembro disso. e uma sala, e ali comecei a trabalhar em tempo integral na igreja. Isso foi em 1999, 10 anos depois. Uma pergunta, qual foi a sensação quando ele lhe chamou? Você tinha certeza naquele momento que aquilo era o seu chamado, que você queria ser pastor, ou deu medo, deu dúvida? Como foi? A gente não pode estar assim 100%, eu acho que Deus trabalha assim, a gente nunca está 100% certo ou com a mais absoluta certeza. É até perigoso quando você tem a absoluta certeza de que é isso, né? Não, você olha a sua história. Eu, desde criança, eu tinha uma veia artística, eu gostava de desenhar, de compor, eu fazia versos. Aos 16 anos ganhei um dos maiores prêmios da minha cidade de poesia. Aos 17 fui revelação do maior festival da canção da minha cidade. E por ali fui vendo que eu tinha algum talento, né? E Deus então me mostrou que esses talentos poderiam ser usados no meu ministério. Já estava usando, na verdade. Radical é viver para Cristo, morrer para o mundo, servir a Jesus a cada segundo. Viver é Cristo, morrer é lucro. Porque assim, ninguém é chamado que não está fazendo nada. Você não tem que estar se preocupando. Quando é que vão me chamar? Quando é que vão me olhar? Não, se você estiver trabalhando e fazendo, vão te olhar. A Bíblia diz que outro te reconheça, outro te glorifique. Então é outra pessoa que vai ver. Eu estava ali trabalhando, servindo, com a minha criatividade, com o meu amor às pessoas. E aí o pastor Davi viu isso e disse, olha, venha. Né? E geralmente o chamado é uma experiência. Em alguns casos, você pensa que foi chamado, mas não foi. Então você observa também que você não deu muito certo, que não foi. Tem até uma história, eu posso contar uma anedota, né? Mas que identifica bastante. O rapaz estava cortando cana, né? No canavial, e aí ele vê 3 letras no céu, VCC. Aí ele entendeu, vai, Cristo chama. Aí ele foi pregar o evangelho, mas não deu certo. Aí ele morreu. Aí lá no céu, ele disse, poxa, Senhor, eu vi o chamado. Aí, poxa, mas você entendeu errado, era vai cortar cana. Existem diferentes tipos de chamados, né? Existem chamados para missionários, chamado para pastores, tem chamados para o ministério. Acho que todo mundo é chamado para servir a Deus. Todo mundo, né? Isso sim. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 2, verso 10, que nós fomos criados, que nós somos o poema, nós somos a criação de Deus para as boas obras. Nós fomos criados para isso, nós fomos criados para fazer alguma coisa. Todo mundo tem um chamado.
Agora, nós estamos aqui conversando sobre o chamado pastoral, então o chamado pastoral já é um pouco diferente, já é como se fosse uma vocação, algo que você recebeu uma missão. Creio que o chamado pastoral é um chamado para você dar a vida. A Bíblia diz, não há maior amor do que aquele que dá a vida pelas pessoas. O chamado pastoral é esse, é você realmente dar a vida. Eu me lembro que a minha tia, Matilde, uma vez me falou, quando ela soube que eu ia ser consagrado a pastor, ela disse assim, porque assim, ela pensava que eu ia ser professor ou alguma outra coisa, ela disse assim, esse vai ser a sua profissão, essa vai ser o seu chamado, essa vai ser a sua vocação. A minha avó também às vezes sonhava que eu ia ser padre, alguma coisa assim. Eles eram bem católicos, né? Ficou então de que essa vocação, esse chamado ia ser realmente aquilo para a minha vida. E eu entendi isso, que Deus estava me chamando, me separando, né? Lembra de Paulo? A Bíblia diz, eu separei ele para uma missão. E eu creio que eu fui separado também para uma missão, e até o fim da minha vida eu vou cumprir essa missão com dor, com dificuldades. Se alguém lhe falar que o ministério é maravilhoso, que você não vai ter sofrimento, não vai ter problemas, não se engane. O ministério ele é regado a lágrimas. Ele chamou alguns para evangelistas, outros para apóstolos, outros para pastores e mestres, a fim de que o reino de Deus avance, né? Que Cristo seja pregado. E é incrível isso, porque eu vejo o chamado pastoral no meu pai desde sempre, mas existem diferentes tipos de chamados, né? Tem pessoas, tem um casal na minha igreja que até casou esse fim de semana, eles têm um chamado evangelista muito forte, assim, eles são de ir para pegar o barco e ir para as comunidades ribeirinhas no Amazonas, no estado onde eu moro. E eles têm se chamado, se conheceram assim, eles eram da mesma igreja, mas ficaram mais próximos assim e casaram esse fim de semana. Então é bem interessante porque Deus une propósitos, Deus une chamados. E a minha mãe seguiu esse chamado do meu pai também, né? E eu lembro que eu orava ao Senhor. Nem sempre a gente vai ter tão claro realmente, nunca a gente vai ter 100% de certeza mesmo, como ele falou. Mas às vezes Deus vai falando no seu coração, ele vai confirmando. E realmente é algo que você vai ter que testar. E no momento que eu entrei, eu entendi, esse é o meu chamado realmente. No momento que comecei, eu quero isso. E muitas vezes filhos de pastores não querem seguir o mesmo chamado do pai. Mas eu quis, até porque meu pai foi um exemplo. Ele não foi alguém que abandonou a família por causa do ministério. Eu sempre ouvia, né, que o filho de pastor vai se desviar. Eu tinha medo disso, né? Eu sabia que a Thaís ia ser confrontada algum dia. Mas a gente decidiu ser presente, ela estava com a gente no nosso ministério, ela limpava o banco da igreja, né, com a roupa dela, brincando, dormia pelos bancos. Sonho de Natal, 2002, a Thaís participou, ela era a filha de Jairo, né, acho que era filha de aquela que ressuscitou, né? É um espetáculo de Natal, né? Um espetáculo de Natal que a gente tem. E eu sempre gostei de atuar assim na igreja. Então ela é muito nova, então a gente sempre colocava. Eu entendia que se eu me dedicasse a isso, a família, ela ia também ser trabalhada nesse mesma paixão, nesse mesmo amor, né? Agora eu queria falar só uma coisa, é um conselho que eu quero dar tanto para os solteiros quanto para os casados. Ministério, tem pessoas que faz só, você foi chamado, tem ministérios que você vai fazer só, né? Mas é mais raro. A Bíblia diz que é melhor ser 2 do que 1. Geralmente não é obrigatório, tá? É uma coisa que é Deus que vai fazer. É bom você pensar em uma pessoa para lhe ajudar, uma pessoa para estar com você. Você que é mulher, você ser auxiliadora de alguém, você que é homem, precisa de uma auxiliadora, né? Então você que é jovem, se você tem um sonho de servir a Deus, uma das coisas mais importantes na sua vida é a escolha da pessoa que você vai casar. Não pode ser pela beleza, não pode ser pelo dinheiro, não pode ser nem mesmo pela inteligência. Tem que ser essa pessoa, ela realmente comunga dos seus mesmos ideais, dos seus mesmos sonhos. Foi isso que aconteceu comigo e com a Fabi. A gente, muito jovem ainda, nesses 10 anos que a gente estava sendo preparado por Deus, a gente já fazia missões juntos. Teve uma vez que a gente pediu do pastor Vanderlei, que era o pastor da igreja, para a gente ir para a Cidade de Deus. Um bairro de periferia de Manaus, no início no início de tudo lá. E a gente ia para a igreja, colocava saco. E eu ia às vezes, gente, com 2, 3 anos de idade. A gente colocava saco nos pés por causa das lamas, da lama que não tinha. Né? Então ela estava comigo ali. E naquele momento, quando o pastor Davi veio nos chamar, a gente já tinha conversado. Se Deus nos chamar para o ministério,
Ela disse, eis-me aqui. Eu digo, eis-me aqui também. Então você precisa conversar sobre isso, daquilo que Deus está fazendo. Então você que já é casado, vocês precisam conversar e vocês precisam estar juntos nessa. Tinha um casal que eu trabalhava nos jovens, que ele super talentoso, eu dizia, você vai ser pastor. Ela tremia, né? Toda vez. Mas Deus foi trabalhando até o momento que ela disse, realmente, eu aceito. Então, é isso, mas os dois têm que estar juntos e você precisa sempre pensar nisso. E é importante falar que não é questão de temer, né? Ter medo é normal. Eu acho que aquela pessoa, às vezes, que pensa bem, ela vai até fazer uma decisão mais racional de não querer desistir depois. O problema é quando a pessoa não tem realmente essa vocação, esse chamado dado por Deus. Eu lembro quando eu conheci o meu esposo, o Matheus, vocês já conheceram aqui no canal, ele também tinha muito medo, mas uma coisa ele tinha, era muita vontade de pregar o evangelho e de servir a Deus. Eu conheci ele assim, ele pregava o evangelho no ônibus, nas praças, sozinho, um saco de chocolate, e ele ia no ônibus pregando o evangelho para as pessoas. Então o chamado fluía dele. E isso é muito bom você ver antes de casar. Muitas pessoas esperam para depois de casar para ver. Não, isso é algo que você pode conversar. Esse período antes de casamento, seja namoro, corte, etc. É muito importante para você ver se essa pessoa vai seguir os mesmos propósitos que você. Senão a frustração depois vai ser inevitável, né? Mas se você já casou, então sente e converse, porque é muito importante que os dois estejam unidos no seu propósito. Eu vendo meus pais aqui, né? Eles começaram uma igreja do zero aqui em São Paulo. E a minha mãe pega e vai, varre, passa pano e faz decoração, e eles estão juntos nessa. E eu e meu esposo lá na nossa igreja também, né, que hoje é a Nova Igreja Batista Via Norte, lá em Manaus, a mesma coisa, cada um ali dentro do propósito de Deus, fluindo nesse chamado com muita garra e determinação. Porque não é fácil, mas vale muito a pena, ainda mais quando a gente sabe, eu costumo dizer que o melhor lugar pra gente estar é no centro da vontade de Deus. Em todo lugar vai ter dificuldades, mas quando a gente está no centro da vontade de Deus, mesmo que venha dificuldade, a gente diz, vale a pena, eu vou continuar. Falando nisso, como que tem sido aqui, você está há 2 anos aqui em São Paulo? Vou fazer 2 anos em janeiro, né? Em fevereiro. Em fevereiro do ano que vem, né? Já falta pouco, né? Falta 3 meses. Pouco. São 2 anos em São Paulo. E o meu pai, ele foi pastoreou 23 anos o Ministério de Jovens, e eles tinham milhares de jovens na igreja em Manaus, assim, que ele pastoreava. E eu testemunhei eles saírem desses milhares de jovens para começar do zero um trabalho numa cidade nova. Como é que foi essa experiência de sair de algo grande para começar algo do zero? Vamos falar um pouquinho antes de terminar sobre o Natal. O ser humano, ele sempre está querendo chegar no alvo, né? no topo, assim, na vida, ter bastante dinheiro, ou então conquistar uma casa, uma aposentadoria, alguma coisa, né? O meu alvo é fazer a vontade de Deus, né? Independente de números, de outras coisas. Eu não estou procurando mais um topo. Sabe por quê? Deus já me falou que nós já chegamos no topo. E nós estamos vivendo o melhor de Deus. Eu convido você, jovem, como águia, voar mais alto! Não foi fácil. A gente costuma dizer que Deus nos pediu o Isaac, aquilo que a gente mais amava, que eram os jovens. Hoje eu vou te ser sincero, eu não consigo ver muitas imagens, fotos dos jovens, porque dá aquela saudade, aquela nostalgia. Eu vejo, mas me dá uma coisa um pouco complicada, sabe? Porque foi aquilo que a gente mais amava realmente. Deus nos pediu e a gente entregou. Teve gente que perguntou, vocês pecaram? Vocês foram rebeldes? Vocês não concordam mais com alguma coisa da igreja? De jeito nenhum. A Nova Igreja Batista foi tudo aquilo que nós sonhamos. E os jovens, e a gente tinha liberdade, estava ganhando um bom salário, né? Trabalhando, a Fabi me ajudando. Então a gente tinha uma empresa de camisas também que nos ajudava. Você tinha uma vida totalmente estruturada. Totalmente, uma casa. Só que quando Deus quer, Ele vai nos falando aos poucos, né? E foi nos falando, nos mostrando que a gente não ia terminar nossa vida ali. Que a gente teria mais uma outra coisa para fazer, né? Mais uma missão. E hoje, quando a gente atinge os jovens que nós estamos atingindo, são poucos ainda.
né? Crianças que a gente está atingindo aqui, a gente percebe que essas pessoas iam para o inferno, ou no mínimo iam ter muita dificuldade, porque São Paulo é uma cidade muito evangelizada, mas muitas vezes mal evangelizada. Muitas pessoas já foram numa célula, já foram até numa igreja, mas nunca tiveram um relacionamento com Deus. E o nosso ministério, ele é principalmente para crentes não praticantes. Incrível, né? A gente sempre falou que tem muito católico não praticante, mas agora tem o evangélico não praticante. E Deus nos chamou, então, para pegar esse tipo de gente. Não é igual como era em Manaus, é totalmente diferente. Mas sabe de uma coisa? Deus nos deu a missão, nós estamos aqui trabalhando e realmente eu costumo dizer que abrir uma igreja do zero foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Estou fazendo, né? A Bíblia diz lá no livro de Tiago que o lavrador espera com paciência até que a terra produza a preciosa colheita, até vir a chuva do outono e da primavera, né? E realmente, o primeiro ano foi muito difícil, muitas lágrimas. Me lembro uma vez que eu preparei um culto lindíssimo, nós tínhamos uma frequência de 25 pessoas, vieram 6. Eu disse, Senhor, não é possível, né? Mas é porque a gente vai descobrindo que não adianta você fazer uma atividade no feriado aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo o pessoal trabalha muito, feriado eles vão para a serra, vão outra cultura. A praia é outra cultura. Então a gente foi aprendendo, né? E hoje a gente está cada vez mais vendo os frutos, vendo esse trabalho. E estamos felizes, porque quando você está fazendo a vontade de Deus, você está feliz, né? Deus tem nos sustentado. Essa obra, apesar de ser uma igreja pequena, nós nunca deixamos de pagar nossas contas. Tanto que abrimos agora um trabalho também em Campinas. Estamos no iniciozinho. Eu sou pastor também de lá. Eu vou toda quinta-feira para lá. Eu me lembro uma vez naquela igreja grande, com muitas coisas para fazer, eu perguntei assim para Deus, Senhor, como seria uma igreja do zero? Como seria uma igreja... Deus, cuidado com aquilo que você pergunta, você pode ter uma resposta, né? Deus disse, eu vou te mostrar como é que é. E hoje eu estou vivendo isso. A gente está trabalhando a visão da igreja, estamos preparando a igreja para o crescimento. Espalharemos igrejas como a nossa, aonde Jesus nos mandar. Ou seja, aí que está o do espalhar. Nós queremos levar essa visão que Deus nos deu aqui em São Paulo, que está nos dando, na verdade, para outros lugares. E estamos trabalhando nisso, estamos felizes, e eu recomendo você a vir nos visitar, né? Thaís, deixa eu só falar rapidinho uma coisa que eu tenho no meu coração aqui. Eu vi uma frase uma vez, quando eu ainda era pastor normal, né? Não pastor missionário, que missões é assim, você manda o missionário no poço e vai com a corda, vai soltando a corda. E no início todo mundo segura a corda e diz, olha, que bênção, nós vamos sustentar você, nós vamos cuidar de você, e soltando a corda. Mas daqui a pouco, com o tempo, as pessoas começam a soltar a corda, e se não tiver cuidado, não vai ficar ninguém segurando. Daqui a pouco o missionário está sozinho, né? Eu confesso para vocês que eu senti muitas pessoas soltando a corda. Muitas pessoas eu sinto falta de comunicação, mas graças a Deus por aqueles que não soltaram a corda. Tem muitas pessoas que ligam, muitas pessoas que fazem orações, dão ofertas para a gente também, e sempre estão ativos, né? Então agradeço a Deus. Dentro da sua igreja, né, se tem algum missionário, não solte a corda deles, porque eles precisam de oração, eu estava ouvindo uma história de um missionário que ele estava um dia, eu acho que era na China, não lembro, ele tinha largado tudo e ele estava à beira de desistir. E um dia de muito sofrimento, numa crise realmente existencial com Deus, clamando, ele foi dormir e na manhã seguinte a situação no campo missionário dele foi mudando, ele entendeu que Deus estava ali ainda com ele e guiando. E ele soube que naquela mesma noite tinha uma pessoa orando fervorosamente da igreja que tinha enviado eles, né, por esse casal. Então acho que é muito importante a oração, o ajudar mesmo, falar, né, ou mandar uma mensagem dizendo, estou aqui com você, estou em oração, tem algo que eu posso ajudar. Eu acho que isso é muito importante. Eu lembro quando eu e meu esposo também fomos para meu esposo foi assumir o pastorado lá da nossa igreja, a gente também sentiu muito essa solidão, né, esse sentimento de estar sozinho, porque às vezes as pessoas talvez não saibam, né, o que é dizer, como ajudar, a gente sente mesmo. Mas sabe o que é interessante? Não vou nem dizer legal, mas interessante dessa situação, que nos ensina muito, acho que é a dependência de Deus, acho que você pode falar disso. Eu lembro que nessa fase eu quase entrei em depressão também.
Mas o Senhor foi o suficiente ali, eu me apeguei a Deus e aprendi a ter esse relacionamento com Deus mais íntimo, porque você sente essa solidão, mas ao mesmo tempo, se você souber canalizar para se aproximar de Deus, isso vira realmente uma dependência muito maior de Deus, e Deus sempre vai ser suficiente, né? Mas claro que se tiver pessoas ali segurando a corda, vai ser muito melhor o processo. Como foi, acho que para ti também, pai, isso de... Realmente, eu acho que faz parte do processo, né? Eu vi uma frase que é bem assim: você não pode alcançar o propósito se não passar pelo processo. Essa frase é bem conhecida. Aumenta a nossa dependência de Deus. Eu costumo dizer que esses 2 anos eu aprendi mais nos últimos 10. Porque assim, os últimos 10 em Manaus, eu já estava fazendo algumas coisas no automático, eu já sabia o que tinha que fazer, eu já cumpria as missões, eu já tinha uma equipe pronta, e era para fazer um acampamento, fazia, era para fazer um sonho de Natal, fazia. Eu acho que eu já tinha aprendido o que eu tinha que aprender. Então, esse ano, são coisas totalmente novas. Eu tenho um vídeo, que você pode ver no meu canal, procure lá, Leandro Caiado no YouTube, que é Primeiros Começos. Tudo que nós fizemos de primeira vez, primeiro batismo, e é um vídeo que eu gosto muito, de vez em quando eu assisto. Vou colocar na descrição aqui. Coloca na descrição o link para você ver de fé em fé, momento a momento. E nós queremos e vamos até o final. Nós prometemos dar a nossa vida, nós não vamos tirar uma aposentadoria, né? A gente, claro que chegar um momento que a gente precisar descansar, a gente vai descansar. Mas a gente está servindo a Deus com tudo, e a gente tem energia. Eu quero a energia de Caleb, que aos 80 anos estava ali pronto para derrubar mato e inimigo. E eu quero ter enquanto Deus der saúde, disposição, a gente vai estar servindo a Deus. Qual conselho você daria, pai, para aquela pessoa que está querendo saber qual é o seu chamado? Às vezes pode não ser pastoral, missionário, ou pode ser outra coisa também, mas como que acho que Deus fala realmente e vai dando essa confirmação? Olha, eu aprendi que o seu chamado, ele é diretamente proporcional àquilo que você vive, aquilo que queima no seu coração. Pessoas que se interessam por surdos, linguagem de sinais, você se interessa, você começa a querer que os surdos entendam a palavra de Deus, aí você estuda. Então isso vira uma dor, né? Você toma a dor daquilo. Exatamente. Pessoas que vão para os prostíbulos, né? Já vi pessoas que são chamadas para pregar dentro, mulheres que são chamadas para pregar dentro de prostíbulos, ou para pessoas viciadas em drogas. Exatamente. Então você vai desenvolvendo o seu chamado com aquilo que você está vivendo. Olhe para o que você está vivendo, olhe o jeito os talentos que você tem, né? Hoje, por exemplo, a nossa igreja é pequenininha, então eu ainda tenho que tocar. Aí eu fico pensando, por que Deus me deu esse talento? Com 14 anos comecei a aprender a tocar violão, mas hoje eu entendo por quê. Porque Ele queria continuar me usando nisso daí. Então, os dons que você tem, os talentos que você tem, as coisas que Deus te deu, as dores que você tem, né? Tem algumas pessoas que foram chamadas para a política, outros foram chamados para ser professores, outros foram chamados para serem pastores, mestres. Então, tudo vai depender daquilo que você tem aí. Vai ser muito difícil Deus usar você numa área que você não está agora. Lembra que Jesus disse a Pedro? Agora vocês vão ser pescadores de homens. Mas eles já eram pescadores. Deus chama quem está trabalhando, né? Eu aprendi isso com vocês. Ele já sabia puxar o peixe, já sabia separar, já sabia usar as redes, já sabia. Então, é uma forma de você dirigir o seu chamado. Eu fui chamado para ser pastor porque eu já era uma espécie de pastor. Eu já cuidava de rebanhos, eu já cuidava na parte de arte, por exemplo, parte de arte, onde Deus nos usou bastante. Eu creio que vai nos usar aqui também quando nós formos maiores, mas vamos fazer uma canção de Natal. Não vai ser um sonho de Natal esse ano, porque nós não temos gente suficiente, mas vamos fazer uma canção de Natal, que é uma peça um pouco menor, né? Mas a gente sabe que essa parte artística que Deus nos deu vai continuar sendo usada. Estamos ajudando 2 igrejas a fazer o sonho de Natal aqui em São Paulo. Vamos ajudar a igreja lá em Interlagos e uma igreja lá em Campo Limpo. A gente viaja para Campinas 1 ou 2 vezes por semana. A gente está aqui trabalhando e tal. Mas vale a pena, sabe?
Eu acredito que vale a pena fazer a vontade de Deus. E não importa números, né? Acho que isso é muito Exatamente. importante. Às vezes tem aquele pastor que tá no meio do interior do Amazonas, numa comunidade ribeirinha. Se ele tá no centro da vontade de Deus, Deus chamou ele pra ali. Pode ter uma igrejinha ali de 15 pessoas, de 20 pessoas. É a vontade de Deus, sabe? E esse é o chamado. Eles saíram de 2.000 jovens, estão aqui agora com quase 50 já, né? Isso é uma bênção. Mas não é sobre números. É você estar onde Deus quer que você esteja. Às vezes Deus vai te levar para lugares com milhares de pessoas. Às vezes Ele vai te levar para um grupo pequeno. E se você fizer com a mesma garra, com a mesma vontade, né? E isso é visível em vocês, né? A gente trabalha do mesmo jeito que a gente trabalha Igualzinho. com 2.000 jovens, né? A gente fez um acampamento de jovens agora. Aqui a vantagem é que a gente faz na praia, né? A gente fez em Bertioga, 1h30, 2 horas no máximo, né? Aqui pertinho de Guarulhos. Então a gente fez com 13 pessoas, contando com a gente, né? Foi super legal. Como você falou, 50 na igreja, que nós temos 50 e pouco na igreja, mas jovens nós temos 12 ou 13. E a gente trabalha com a mesma garra, com o mesmo amor, entendendo que a gente está plantando uma semente que um dia vai germinar. A gente já tem jovens de Guarulhos que falam porta, perna, né? E é incrível isso, e a gente está muito feliz servindo a Deus e entender que sempre vale a pena você fazer a vontade de Deus. A gente está feliz e só sentindo falta dos amigos, falta da filha, né? Graças a Deus ela veio dar essa viagemzinha rápida aqui de surpresa com a gente. Eu creio que vale a pena você cumprir esse chamado. Nós somos batizados na semelhança da sua morte e ressuscitamos para uma nova vida. Você quer o Vinícius? Hoje você não está mais seguro. Jesus é o Senhor da sua vida. E você vai levar esse nome onde você for. É isso que eu quero. Então, sobre a tua profissão de fé, eu te batizo em nome do Pai, em sua família.